A verdade quanto ao manuscrito cifrado é provavelmente esta. Parece certo que ele foi escrito por Kenneth Mackenzie, autor de The Royal Masonic Encyclopedia e um membro líder da Societas Rosacruciana em Anglia. Mackenzie conhecera Eliphas Levi e era amigo de Frederick Holland, outro maçom de alto grau. O grande historiador da Golden Dawn, Gilbert, desconfiava que o real templo Hermanubis era um protótipo da Golden Dawn, fundado em 1883 por Holland. Este grupo era conhecido como a Sociedade do Oito. Mackenzie escreveu as diretrizes rituais no manuscrito cifrado para a Ordem de Holland, um grupo que nunca se manifestou abertamente, ou talvez para Sadbai, uma ordem que admitia homens e mulheres. Westcott adquiriu os documentos depois da morte de Mackenzie. Com uma bagagem maçônica de peso, Westcott conhecia a noção de organização por meio de hierarquia. As lojas maçônicas não podiam existir sem uma carta legítima da Grande Loja. Westcott, portanto, deve ter sentido a necessidade de apresentar evidência de que a Golden Dawn não fora criada do ar, que tinha uma história escrita para substanciá-la. Ele precisava de um pedigree para provar que a Golden Dawn tinha uma legítima sucessão hierárquica derivada de alguma distante autoridade. Como essa autoridade hierárquica não existia, Westcott inventou uma. Por quê? Provavelmente foi o único modo de atrair maçons, rosacruzes e outros ocultistas sérios para sua nova ordem. Um documento adicional, escrito em código, foi inserido no manuscrito, talvez pelo próprio Westcott. Era uma carta contendo as credenciais e o endereço de uma mulher na Alemanha chamada Anna Fraulein Sprengel. Posteriormente, Anna Sprengel, que adotava o título de Soror Sapiens Nominabitur Astris, que significa a pessoa sábia será guiada pelas estrelas. Westcott afirmava ter escrito para Fraulein Sprengel e ter sido informado de que ela era uma adepta de uma ordem oculta, de Golden Dawn, ou Alvorecer Dourado, Golden Dawn. Por meio de uma série de cartas, ela autorizou Westcott a assinar em nome dela qualquer documento que fosse necessário. Na primavera de 1878, Westcott apresentou uma carta de autorização para o templo Isis Urania número 3 da Ordem da Golden Dawn em Londres. Ainda que o manuscrito cifrado seja genuíno, é fato que Westcott inventou a história de Fraulein Sprengel e suas cartas. Gilbert explica que Sapiens Dominabitur Astris era o lema mágico de Anna Kingsford. A fundadora da Sociedade Hermética, que deve ter sido, sem querer, o modelo para a Fraulein fictícia de Westcott. Kingsford morreu em 1888, transformando Sprengel em uma oficial de alta patente em uma obscura ordem alemã. Westcott tornou-a digna de crédito, uma fonte fidedigna e inalcançável. E quando a mítica Soror SDA serviu a seus propósitos, ela convenientemente morreu. No fim de 1888, o templo Isis Urania, em Londres, tinha 32 membros, 9 mulheres e 23 homens. Naquele mesmo ano, mais 2 templos foram estabelecidos: o Templo de Osíris, número 4, em Weston-super-Mare, e o Templo de Horus, número 5, em Bradford. O Templo de Amon-Ra, número 6, em Edimburgo, Escócia, só seria fundado em 1893. O Templo de Osíris foi ativo até 1895, mas o Templo de Horus, em Bradford, prosperou até 1902, quando começou a se afastar dos ensinamentos da Golden Dawn e adotar um enfoque mais maçônico e rosacruciano. Alguns antigos membros proeminentes. Quem eram os magos que faziam parte dessa fraternidade mágica? Os membros da Ordem da Golden Dawn eram quase todos respeitáveis homens e mulheres de classe média, que tinham interesse pelo ocultismo. Alguns eram de uma classe social mais alta, e havia vários médicos e escritores. Muitos membros da Ordem também pertenciam a outros grupos esotéricos, como, por exemplo, a Sociedade Teosófica. Muitos eram maçons. Vários membros da Golden Dawn escreveram numerosos livros sobre uma variedade de temas, desde os diversos aspectos do ocultismo até poesia, ficção, biografia, medicina e entomologia. Eram pessoas inteligentes, criativas e normais, e tinham sede de conhecimento espiritual. Tentavam entender a mecânica oculta do universo.
por meio do estudo da magia. Em suma, não eram como os praticantes atuais da Golden Dawn. Alguns dos membros mais notáveis foram Moina Mathers. A companheira de Samuel Mathers tinha o nome de Mina Bergson, quando solteira. Nasceu em Genebra, Suíça, filha de pais judeus ortodoxos. Ela estudou para se tornar artista na Escola de Arte Slater, em Londres. Seu irmão, Henri Bergson, foi um famoso filósofo francês, ganhador de um prêmio Nobel. Mina conheceu Samuel Leader Mathers em 1887, casou-se com ele em 1890 e mudou de nome para algo mais céltico, Moina. Em 1888, ela foi a primeira pessoa a ser iniciada pelos 3 chefes no templo Isis Urania, da recém-formada Ordem da Golden Dawn. Moina era uma artista de sucesso, uma talentosa clarividente e uma pioneira na arte de decolagem. Seus quadros de divindades egípcias, decorações de paredes e outras obras artísticas serviram para adornar o templo de Isis Urania e embelezar os ensinamentos da ordem. Por toda a sua vida, ela teve uma dedicação completa a Mathers. William Butler Yeats. Yeats foi um marco na renascença literária da Irlanda e um dos maiores poetas do século XX. Em 1923, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Yeats tinha uma verdadeira paixão por temas místicos e ocultos. Ajudou a fundar a Sociedade Hermética de Dublin e foi membro da seção esotérica da Sociedade Teosófica, iniciando no grau de neófito em 1890. A associação de Yeats com a Golden Dawn e uma de suas derivadas durou mais de 20 anos. Fervoroso defensor da prática de magia, Yeats reafirmava que, depois de sua poesia, a Golden Dawn era a meta mais importante de sua vida. Se eu não tivesse feito da magia um estudo constante, não teria escrito uma única palavra de meu livro, de Blake. Tampouco a Condessa Catelyn teria existido. A vida mística é o centro de estudo, é centro de tudo o que faço, de tudo o que penso e de tudo o que escrevo. Yeats. Florence Farr. A senhora Florence Emery, como era conhecida na Golden Dawn, até seu divórcio em 1894, foi iniciada no templo Isis Urania em 1890. Farr foi uma atriz famosa dos palcos britânicos. Descrita como estonteantemente bela, ela interpretava papéis principais nas peças de George Bernard Shaw e William Butler Yeats, que competiam pela atenção dela. Sua experiência com a arte dramática e o palco, combinada com sua voz melodiosa, fazia dela uma ritualista natural e talentosa. Farr dava aulas semanais de tarô e magia enoquiana e escreveu vários livros sobre temas esotéricos. Não é o nosso propósito aqui dar uma biografia completa dos primeiros magos da Golden Dawn. Entretanto, alguns membros notáveis precisam ser mencionados. Anne Horniman, que construiu e fundou o famoso Abbey Theatre da Irlanda e era considerada uma força propulsora por trás da revivificação literária naquele país. Reverendo William Alexander Ayton, clérigo vigário de Chacombe em Oxfordshire e alquimista praticante. William Horton, um proeminente artista gráfico no movimento Art Nouveau. Arthur Edward Waite, místico cristão, estudioso, ocultista e prolífico autor que escreveu vários livros de maçonaria, Rosa Cruz, cabala e outros temas esotéricos. Dr. Edward Berridge, renomado médico homeopata que defendia a filosofia sexual e os valores utópicos de Thomas Lake Harris. William Peck, o astrônomo da cidade de Edimburgo, Escócia. Maud Gonne, ativista irlandesa e uma dentre os fundadores de Sinn Féin. Gonne foi uma atriz famosa nos palcos irlandeses. Arthur Machen, autor de obras de ficção do oculto e de contos. Machen é considerado um precursor da ficção científica gótica do século XX. Algernon Blackwood, autor de contos de mistério, histórias de fantasma e do sobrenatural. Constance Wilde, esposa do dramaturgo Oscar Wilde. E Aleister Crowley, o auto-intitulado Profeta da Nova Era, e aquele que é ungido com luz, o único professor para a raça humana, depois de 2 anos na Golden Dawn. Crowley saiu para formar uma nova ordem oculta baseada em seus ensinamentos de Telemann. Jean Fortuny, autora de ficção do ocultismo e de vários textos importantes de magia, Fortuny acabou fundando seu próprio grupo de ocultismo, a Sociedade da Luz Interior. E Paul Foster Case, autor de vários livros de tarô, cabala e Rosa Cruz. Case formou seu próprio grupo, os Construtores do Ádito.
a Ordem da Rosa de Rubi e da Cruz de Ouro. Em seus primeiros anos, de 1888 a 1891, a Golden Dawn foi basicamente uma escola teórica, que realizava as cerimônias de iniciação da ordem externa e ensinava a seus membros a base da cabala, da astrologia, do simbolismo alquímico, da geomancia e do tarô. A ordem não ensinava outra prática de magia além do ritual menor do pentagrama. Quase no fim de 1891, o templo Isis Urânia tinha mais de 80 iniciados, enquanto outros templos tinham pouco mais de 20 membros. O Dr. Woodman morreu em dezembro de 1891 e ninguém foi escolhido para ocupar seu lugar. Por volta dessa época, Mathers completou um ritual magnífico. Para o 5 igual a 6, o grau do Adeptus Minor, Adepto Menor, o primeiro grau da segunda ordem interna da Ordem Rosae Rubae et Aureae Crucis, também chamada de RR et AC, ou Ordem da Rosa de Rubi e da Cruz de Ouro. Com a criação de uma segunda ordem funcional, Mathers realizou uma reestruturação da ordem e se tornou seu chefe primário. O ritual de Adeptus Minor baseava-se na lenda do Rosenkreuz cristão, ou CRC, e na descoberta acidental de uma câmara mortuária 120 anos depois de sua morte. A história, conforme descrita no Fama Fraternitatis, é a seguinte: o grande professor espiritual e fundador da Fraternidade Rosa Cruz, Christian Rosenkreuz, foi enterrado em segredo. Anos mais tarde, membros da ordem encontraram por acaso a tumba, que estava escondida atrás de uma obra de alvenaria. A tumba encontrada era uma sala com 7 lados, escrita com um elaborado simbolismo. Cada uma das paredes tinha 2,40 metros de altura por 1,5 metro de largura. No centro da câmara havia um altar circular sobre um sarcófago, onde se encontrava o corpo perfeitamente preservado, de Christian Rosenkreuz. Para o ritual de Adeptus Minor, MacGregor Mathers e Moina Mathers criaram uma versão completa e elaborada da tumba de Christian Rosenkreuz, conhecida como Câmara dos Adeptos, que continha um forte elemento Rosa Cruz inserido na ordem interna da Golden Dawn. Moina era uma artista de sucesso, uma clarividente talentosa e a vidente pessoal de MacGregor. Suas experiências visionárias podem ter exercido forte influência sobre seu marido, quando ele escreveu os rituais da Segunda Ordem, bem como o trabalho de grau. Moina pintou a maior parte de suas decorações das paredes, formas divinas e elementos do templo para o Templo-Mãe Isis Urânia, em Londres. Uma vez que o Fama não dava muitos detalhes acerca do simbolismo da câmara, o casal usou sua criatividade para produzir esse impressionante ambiente. A admissão à Segunda Ordem Secreta era obtida por meio de convite ou de exame, e o trabalho da Segunda Ordem também era extenso. Enquanto a Primeira Ordem da Golden Dawn era basicamente teórica, a Segunda Ordem colocava a magia teórica em prática. Os membros precisavam fazer e consagrar vários implementos mágicos. MacGregor Mathers também criou um currículo e uma série de 8 exames que levavam a subgrau de teóricos Adeptus Minor. Poucos membros tinham tempo ou energia para contemplar o trabalho de grau e todos os 8 exames. Aqueles que o faziam podiam professar com razão que haviam tido uma educação completa em quase todas as facetas da magia hermética ocidental. Era comparável a um diploma universitário em magia.